Nós todos sabemos, e os últimos anos mostraram muito, como é necessária a evidência científica, como é necessária a existência de laboratórios adequados e toda uma política de desenvolvimento para que o Brasil avance, para que nossa sociedade possa sofrer menos as desgraças do subdesenvolvimento, da pobreza e da doença. A constatação do presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, é simples de entender, ainda mais quando o mundo começa a sair de uma pandemia graças ao desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Mas mesmo assim, a ciência no Brasil sofreu um novo choque este mês com a retirada de quase 600 milhões de reais do orçamento do setor. Dinheiro que tinha como destino pesquisas novas e o apoio a estudos já em desenvolvimento. A decisão foi do Congresso Nacional, a partir de um pedido encaminhado por meio de ofício pelo Ministério da Economia. O texto aprovado distribuiu mais de 600 milhões de reais para projetos de outros 6 ministérios. A ciência, então, ficou só com 13% da verba original, 89 milhões de reais. A maior parte para a política nuclear, principalmente para financiar a produção de radiofármacos utilizados no tratamento de câncer. Para pesquisa científica mesmo, não sobrou nada. Do total de 565 milhões de reais retirados do orçamento para pesquisas, 250 milhões dizem respeito ao chamado Edital Universal, que abrange as mais diferentes áreas do conhecimento. Apenas para acessar uma fração desses recursos a fundo perdido, o CNPq recebeu 30 mil pedidos de bolsas, atualmente sob análise e que nesse momento, por conta dos cortes, não tem nenhuma garantia de serem oferecidas. O impacto foi tão profundo que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, um dos mais entusiasmados apoiadores do presidente, foi às redes sociais criticar o que chamou de falta de consideração. Na quarta-feira, em audiência pública na Câmara dos Deputados, ele foi cobrado a dar uma solução para o impasse. Eu já conversei dentro do governo, obviamente, sobre isso, né, para que seja reposto. Conversei também com a ministra Flávia, da Segov, e eu vi que eles prometeram que isso aí vai ser reinstituído, né? Qual é o prejuízo que essa decisão traz para as pesquisas com a participação de brasileiros? Como ela agrava a crise gerada pela redução progressiva das verbas para o setor? E como a comunidade científica se mobiliza para reverter mais esse corte? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, o professor Renato Giannini Ribeiro. Fique com a gente. Professor Renato Giannini Ribeiro, para a gente começar, para o público entender a gravidade desse problema. Quando o governo retira 600 milhões de reais que seriam destinados ao CNPq do orçamento desse ano, qual é o tipo de pesquisa que passa a ficar inviabilizada? Dá para dizer, por exemplo, que pesquisa na área de saúde, onde o Brasil tem feito muitos trabalhos, pode ser impactada por isso? Sim, claro, porque, vamos dizer, uma das principais demandas que o Edital Universal acolhe é a de recursos para insumos, para material. Então, áreas que fazem mais uso de material, vamos dizer, reagentes, produtos químicos, etc., e que custam dinheiro, são mais impactadas. Se você precisa atualizar computadores ou atualizar outros equipamentos, você também é fortemente impactado. Quer dizer, na verdade, todas as áreas são impactadas porque o edital é universal, é aberto a todas. Mas eu diria que as áreas de saúde e da vida são particularmente prejudicadas por esse tipo de corte, justamente porque elas precisam de equipamentos, às vezes, mais caros. Nesse caso, o que acontece? Há pesquisas que podem ser até interrompidas? Sim, digamos que você tem um laboratório e você está precisando renovar o seu equipamento, usar material de consumo novo, ou mesmo ter bolsista de iniciação científica ou de apoio técnico e para dar continuidade ao que você está fazendo. Quando não vem isso, você para o que está fazendo. Não tem condições de continuar.
A ciência não é que nem uma casa que você está construindo, você diz, olha, acabou o dinheiro, eu vou parar, daqui a um ano eu recomeço, né? A ciência não, uma vez que você para, é irreversível. Também é o caso, evidentemente, de pesquisas novas, que podem ser muito importantes, que então não vão começar, mas de fato há pesquisas em curso que serão interrompidas. Dá para a gente mensurar o tamanho da quantidade de pesquisas, de bolsas, que podem ser afetadas por essas restrições orçamentárias que, na verdade, vêm de longa data e agora se agravam? Eu não creio que eu possa mensurar de uma forma adequada. Eu só posso dizer o seguinte: eram 250 milhões de reais que estavam destinados ao edital universal, a esse aberto às demandas de qualquer área, desde que qualificadas, feitas por vários doutores, etc. Eram 250 milhões, dos quais 200 milhões foram cortados. Havia 50 milhões já destinados, então quando você corta 80%, o impacto é muito grande. Se você levar em conta que houve cerca de 30 mil pedidos dentro desse edital universal, então você tem o tamanho da coisa, quer dizer, 30 mil pedidos. Claro, não seriam todos atendidos, mas você vai ter um certo número de pedidos que são qualificados, que têm qualidade. E esses pedidos qualificados, o ideal é que todos eles fossem atendidos. Talvez mesmo 250 milhões de reais fossem insuficientes. Se, por exemplo, você calculasse 10 mil pedidos atendidos, 250 milhões daria 25 mil reais para cada um, o que é pouco, pelo tamanho das pesquisas, pelo valor que era destinado a isso. Então, há um prejuízo muito grande. Eu não posso te dar em números, mas posso dizer, em termos de ordem de grandeza, você vai ter um atendimento muito restrito das demandas. Com 50 milhões, se você calcular uma demanda de 50 a 100 mil reais por caso, você vai atender o quê? Você vai atender 500 a 1.000 pedidos em vez de 30 mil. É muito pouco. E mesmo levando em conta que nem todos os pedidos têm a qualidade necessária, certamente muito mais do que 500 ou muito mais do que 1.000 terão essa qualidade. São pesquisas em que áreas, professor, hoje financiadas com recursos do CNPq, principalmente? Então, o edital universal se caracteriza justamente porque ele é um edital aberto a todas as áreas. Quer dizer, o CNPq eventualmente abre um edital só para uma área. Por exemplo, poderia abrir um edital para enfrentar determinada doença endêmica ou para procurarem fazer vacinas ou procurarem fazer remédios para a Covid. Esses são editais específicos focados. Mas é necessário uma agência de fomento abrir com uma certa frequência um edital que cobre todas as áreas, sem exceção de nenhuma, porque em todas elas o Brasil tem que ter uma participação científica significativa. Eu costumo dizer, nós não podemos ser protagonistas ou líderes ou cabeça de frente de todas as áreas de pesquisa, de todos os tópicos, mas temos que participar de todos. Ou seja, qualquer pesquisa de ponta que esteja acontecendo no mundo, a gente tem que ter alguém lá fazendo estágio de doutorado, fazendo um pós-doutorado, de modo que a gente esteja a par de tudo. E, em alguns casos, nós temos que ser líderes. Um edital universal é para cobrir todas as áreas. O senhor fala em 250 milhões, e a gente teve um corte desses recursos da ordem de 565 milhões. Então são duas perguntas um pouco técnicas. A primeira, esses mais de 300 milhões restantes vão ter qual destinação? E também uma questão sobre a forma como o governo encontrou para fazer o bloqueio desses recursos. Esse não é um dinheiro do Tesouro, esse é o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o fundo setorial, abastecido por aportes, inclusive, da iniciativa privada. Como é que o governo e o Congresso conseguiram bloquear um dinheiro que não é do Tesouro? Começo pela segunda pergunta. Na verdade, o governo está muito preocupado com o déficit gerado por uma série de despesas que não estão ligadas à ciência, não estão ligadas à tecnologia, estão ligadas às mais diferentes fontes. A imprensa andou falando muito delas, algumas até despesas complicadas, né?
E, devido a esse déficit, o governo está tirando simplesmente um dinheiro que não é do Tesouro e levando para o Tesouro. Então, como que ele faz isso? Ele faz isso graças à Emenda Constitucional 109, que foi aprovada este ano e que permite que recursos de fundos que não sejam usados até o final do ano sejam desviados para o Tesouro, para cobrir o déficit. Em julho, as contas do setor público, que reúnem aí União, estados, municípios e empresas estatais, tiveram um déficit de 10 bilhões e 300 milhões de reais. E esse valor é o resultado primário, que não inclui aí o que ainda vai ser gasto com os juros da dívida pública. Acontece que, como você mesmo disse, os fundos setoriais, eles têm uma arrecadação específica. Por exemplo, a Petrobras paga para manter o Fundo Setorial do Petróleo. Então, esse Fundo Setorial do Petróleo deve fazer pesquisas científicas nessas áreas, na área específica dele. O FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele visa cobrir pesquisa em geral e é financiado por empresas que teriam, então, como retorno, uma melhor qualificação da mão de obra, desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, toda uma série de avanços. Então, isso quanto à maneira como o governo usou de artifícios para retirar esse dinheiro da área científica. Quanto à questão de para onde, de quais seriam os outros destinos que foram prejudicados, por exemplo, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são projetos de pesquisa constituídos a partir de grupos de excelência nas mais diferentes áreas, pesquisa de saúde, pesquisa de engenharia, pesquisa também de humanas e sociais. Esses institutos nacionais ficaram este ano sem receber uma parte do que deveriam, seriam recompostos na ordem de mais de 200 milhões de reais. E isso também foi cortado. E outro projeto importante, Ciência na Escola, 100 milhões de reais, que seriam decisivos para a gente coletar futuros talentos, porque o Brasil precisa desesperadamente de talentos científicos, de talentos na tecnologia, inclusive para a produtividade econômica. E esses valores todos também foram cortados. Tem outros casos, mas esses são os principais. Professor, o setor recebeu alguma justificativa para o que está sendo feito? Tem alguma negociação, alguma promessa para recompor esses recursos? Justificativa não houve nenhuma. O Ministério da Economia simplesmente mandou uma carta ao Senado, pedindo ao Congresso, aliás, pedindo para mudar as rubricas, sem avisar o ministro de Ciência e Tecnologia, o que nos consta. Existe o rumor também que nem sequer a Casa Civil, nem sequer o presidente da República estavam a par e, se não me engano, o ministro Pontes declarou hoje na comissão da Câmara, onde ele foi depor, que haveria promessa do presidente, feita a ele ontem em Aparecida, de recompor esses valores. Já conversei e já falei também, o presidente ficou de me ajudar com isso, com relação à recomposição disso. Mas, por enquanto, tudo isso está muito vago, né? E por isso mesmo, nós, SBPC, Academia Brasileira de Ciência, Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, Associação de Pós-Graduandos, várias outras entidades, estamos convocando para amanhã, sexta-feira, dia 15, dia do professor, um dia nacional de mobilização em defesa da ciência, para tentar delinear uma saída para essa crise, porque do jeito que está, como dissemos, eu e o presidente e a vice-presidente da SBPC, praticamente se pode dizer que com isso acaba a ciência no Brasil. Então é muito grave o impacto disso tudo. A área de ciência e tecnologia foi uma das que mais sofreram queda no volume de investimentos no Brasil. Isso tem levado os nossos pesquisadores a deixar o país. É a chamada fuga de cérebros. Agora, professor, essa queda de recursos para pesquisa não vem de hoje. Ela começa em 2015 e se acentua em 2019. A gente pode dizer que a parte mais visível desse prejuízo dos recursos para pesquisa é a chamada fuga de cérebros do Brasil para outros países? Provavelmente porque fuga de cérebros quer dizer o quê? Quer dizer que nós formamos mestres e doutores a um custo elevado, que são
pessoas que tiveram bolsas, que são bolsas baixas, inclusive. A bolsa de doutorado é R$ 2.200. Uma pessoa de 25, 26 anos, 28, dificilmente consegue viver de maneira independente, quanto mais ter uma família, ter um filho, com R$ 2.200 por mês. São bolsas baixas, mas mesmo assim, essas pessoas foram financiadas, o Brasil investiu nelas, elas investiram nas suas pesquisas, se dedicaram, e aí estão tituladas. Temos muitos jovens doutores que estão sendo mantidos por bolsas de pós-doutorado, que são úteis, mas que são emergenciais, são provisórias. E o que acontece? Quando a bolsa de pós-doutorado não dá nenhum direito trabalhista, não garante um vínculo permanente com aquela universidade, então essas pessoas chega um momento que elas podem simplesmente desistir e dizer, bom, eu fiz um estágio doutoral no exterior, eu tenho vínculos no exterior e tenho propostas boas fora. Não é gente que está deixando o Brasil porque em busca de um conforto, como já acontece de vez em quando, alguém que diz, eu consegui uma vaga na universidade tal e aí eu estalo os dedos, tenho um computador novo. Não é essa busca do conforto. Os nossos cientistas são muito resilientes, são muito dedicados, eles aguentam situações difíceis. Assim, até de ter que utilizar material antigo, fazer improvisações para conseguir manter a pesquisa. Agora, quando você nem consegue ter uma colocação profissional tendo qualidade, tendo qualificação, isso fica complicado, fica bem complicado. Quer dizer, você produz uma evasão de cérebros, sem contar que pesquisas em andamento também ficam prejudicadas porque, eventualmente, você não consegue ter novos pesquisadores, auxiliares de pesquisa ou mesmo equipamento e insumos, né? Professor, o senhor acha que esse tipo de corte tem uma origem meramente orçamentária ou tem também um pano de fundo político? Porque o CNPq sempre foi um órgão independente, com pesquisadores também independentes. Dá para a gente considerar que o governo corta recursos do CNPq também porque não consegue direcionar o tipo de pesquisa que é feita? Olha, isso é muito difícil da gente aferir, né? Porque o CNPq, de fato, patrocina todo tipo de pesquisa sem discriminação ideológica ou política. Mas, como está sendo afetado muito além das áreas que poderiam ter uma significação política, que seriam basicamente talvez as áreas humanas, como está sendo afetado muito de outras áreas, me parece mais que uma falta de orientação, uma falta de foco. Como a gente viu no Ministério da Saúde, que não focou na vacinação, no Ministério da Educação, que não deu um foco ao ensino remoto emergencial, quer dizer, você tem 30, 40 milhões de crianças nas escolas públicas e adolescentes também, que passaram para o ensino remoto emergencial sem haver uma orientação do MEC. Então, parece que nessas áreas, o governo realmente não dá uma importância a essas áreas. A impressão é essa. Não sei se há uma sabotagem deliberada da educação, da saúde, da ciência, da pesquisa. Não sei, dizer isso seria ir muito longe, mas que realmente não são áreas consideradas com respeito e seriedade, isso é verdade, é uma lástima isso. Até porque qualquer jornal liberal estrangeiro, penso no Economist, por exemplo, de Londres, vai dizer que o principal fator de produtividade hoje é ciência e educação. Isso o Brasil não está priorizando agora. Como é que o senhor avalia a postura do ministro Marcos Pontes? Afinal, ele tem auxiliado, de fato, o setor nesse sentido de lutar pelos recursos e também por um bom direcionamento das políticas públicas na ciência? Olha, nós estamos exortando o ministro a atuar em defesa da área pela qual ele é responsável dentro do governo. Quer dizer, ele é a autoridade mais elevada no Brasil em ciência e tecnologia. Então, nós estamos exortando, solicitando, escrevendo a ele, entrando em contato com ele, para que ele tome essa liderança, para que ele assuma o papel que tem que ser dele, né? Ou ser ministro, eu tenho isso pela experiência, porque fui ministro da Educação em outro governo. Então, ser ministro tem suas vantagens, mas tem também deveres que são pesados e que você tem que dar conta, né? Então, nós estamos insistindo e, ao mesmo tempo, dialogando constantemente com os órgãos de governo para tentar orientá-los na melhor direção possível. O que nos preocupa é essa predominância muito forte do Ministério da Economia, que tem uma visão muito contábil da economia, não tem uma visão de
de investimento, eu tenho uma visão como se educação, ciência, tecnologia, até saúde, meio ambiente fossem custos, não fossem aquilo que vai gerar sementes do futuro. É isso que a gente procura o ministro com quem temos mais diálogo, que é o ministro Marcos Pontes, fazer ver. Dessa vez nós esperamos que o Ministério esteja realmente alinhado aos setores empresariais e científicos. Amanhã teremos uma reunião com o ministro também para ver mais alinhamento. Eu tenho a esperança de que o Ministério realmente atenda ao seu papel. O senhor acha, professor, que falta também um trabalho mais profundo de divulgação do que os pesquisadores brasileiros fazem? Quer dizer, um desconhecimento da população a respeito do setor? E que se as pessoas tivessem mais conhecimento, seria mais difícil cortar verbas dessa forma? Com toda certeza. Agora, isso não é fácil. Você veja, a SBPC lançou há 40 anos a revista Ciência Hoje. Nós temos Super Interessante, temos Galileu, temos outras revistas, temos jornalistas que cobrem muito bem a ciência nos grandes jornais. Tudo isso cresceu extraordinariamente comparado com as últimas décadas e ainda não é suficiente. Quer dizer, é impressionante você pensar que existe gente que acredita na Terra plana, são poucos, mas tem gente que acredita, e que usa um GPS. Um GPS tem como pressuposto que a Terra é redonda, porque tem satélites que giram em torno da Terra e mandam as coordenadas. Então, eu acredito que talvez devêssemos fazer duas coisas. Uma divulgação muito grande de como que as tecnologias que beneficiam as pessoas, qual a ciência que elas têm embutida. As pessoas perceberem que a ciência melhora significativamente a vida delas. Acho que esse é um ponto importante, os meios de comunicação poderiam contribuir para isso. O outro é um pouco o que o Drauzio Varela faz há bastante tempo. Drauzio, como agora Margarete Dal Como, como Paulo Saldiva, Natália Pasternak, Átila Amarino, mais recentemente, mas o Drauzio há muito tempo, eles têm um trabalho de divulgação sobre cuidados médicos, sobre medicina, extremamente importante. Acho que nós teríamos que fazer que as outras áreas da ciência também façam isso. Quer dizer, o que a física pode comunicar que mude a vida das pessoas, assim como cuidados de saúde mudaram a vida de tanta gente. O que pode ser feito pela química, o que pode ser feito pela ciência política, pela sociologia, para mudar a vida das pessoas. Eu acredito que a gente devesse fazer um trabalho nessa direção. Pois é, por exemplo, na quarta-feira mesmo, o presidente disse que não ia se vacinar porque, segundo ele já está com anticorpos, né? Para que vou tomar uma vacina? Seria a mesma coisa que você jogar na loteria R$10 para ganhar 2. Então, realmente, estamos precisando de mais divulgação científica, né, professor? Com certeza, precisamos, porque tem muita gente que não leva a sério as informações da ciência, os conhecimentos científicos, que acredita em soluções, meio mágicas, né? E isso tudo a gente teria que mudar. Mas agora, quando você não tem uma educação científica à altura, e quando você tem autoridades que não seguem a ciência nas suas tomadas de posições, nas suas decisões, fica complicado, né? Fica bem complicado. Professor Renato Giannini Ribeiro, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado, professor, um abraço. Eu que agradeço a vocês e cumprimento pela iniciativa, muito importante essa divulgação que vocês fazem, muito importante. Então um abraço a todos, se cuidem, tá? Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.